A ilusão da legitimidade. Em dezembro de 2008, Bernie Madoff solta uma bomba. É tudo mentira. Uma grande mentira. 65 bilhões de dólares dos Estados Unidos, 0 operações. Esta é a história da maior ilusão financeira da história e de como ela desmoronou em uma única frase. Para entender o golpe, é preciso entender o homem menos e como ele construiu confiança antes de destruí-la. Antes de Bernie Madoff se tornar a personificação humana do Ops, lá se foi a sua aposentadoria, ele era algo muito mais perigoso. Um sujeito respeitável. Bernie jogava o jogo longo. Construiu seu império vestindo um terno sob medida e um sorriso desarmante. No início dos anos 1960, ele lançou a Bernard L. Madoff Investment Securities, LLC, com modestos $5.000 dos Estados Unidos. Imagine, um Bernie jovem, de rosto limpo e ambicioso, fazendo ligações a frio e executando operações. Mas aqui é que a coisa fica interessante. Madoff não estava apenas fingindo ser legítimo, ele era legítimo. Por décadas, comandou uma corretora real, amplamente respeitada. Na verdade, foi pioneiro na negociação eletrônica e ajudou a moldar a própria estrutura dos mercados modernos. Ele chegou a ser presidente da Bolsa Nasdaq 3 vezes. Isso não é um bico que alguém consegue se as pessoas acharem que você está tocando um esquema Ponzi no porão da casa da sua mãe. Enquanto o esquema criminoso fervia em segundo plano, seu negócio legítimo de negociação operava em paralelo. Madoff dividiu suas operações em 2 andares. Em cima, operações reais, coisas normais. Gente fazendo finanças. Embaixo, um cofre de números falsos. Uma sala cheia de ficção. Pense nisso como um mullet financeiro. Negócios na frente, Ponzi atrás. E Madoff tinha carisma, se tivesse carisma. Aquele tipo de confiança suave e silenciosa, que faz você sentir que está sendo admitido em um segredo. Ele não vendia seu fundo às pessoas. Ele as deixava implorar para entrar. Exclusividade era o tempero secreto do golpe. Você não encontra o Madoff, cochichavam os insiders. Ele encontra você. Era um clube de luta financeira. E a regra número 1? Não faça perguntas. Regra número 2? Sério, não faça. Porque se você tivesse a sorte de entrar, apenas acenava com a cabeça, assinava o cheque e se gabava disso no seu clube de campo. Os primeiros investidores acreditavam que ele tinha algum tipo de feitiçaria de Wall Street, um molho secreto, que gerava retornos, estáveis e assustadoramente consistentes. Não importava o que o mercado estivesse fazendo. Anos bons, anos ruins, não importava. Bernie sempre apresentava ganhos. Enquanto outros encaravam a montanha-russa do Wall Street, os números de Madoff pareciam uma escada rolante reta rumo à riqueza. Suspeito, com certeza, mas também tentador. Pessoas ricas adoraram. Fundos hedge, bancos, celebridades, sua avó, todo mundo queria entrar. Ser investidor do Madoff não era só inteligente. Era status. Dizia, sou rico, sou exclusivo. E não faço muitas perguntas. Sem cordas, sem apertos de mão secretos. Apenas uma carteira mágica que nunca perdia dinheiro. Totalmente normal, definitivamente não é fraude. Não olhe muito de perto. A estratégia menos o motor do Ponzi parecia brilhante. A matemática, um absurdo. Então, vamos dar uma espiada por dentro e ver como a engrenagem funcionava. Acontece que Madoff não usava feitiçaria sofisticada de Wall Street, nem algoritmos ultra-secretos. Nada disso. Seu império era movido pelo equivalente financeiro de confia em mim, irmão. Era um velho e clássico esquema Ponzi. Nada novo, nada sofisticado. Apenas o tradicional golpe de tirar de Pedro para pagar Paulo, com papelada extra e ternos caros. Funciona assim. Os investidores davam dinheiro a Bernie. Bernie prometia retornos perfeitamente consistentes. Algo como 10% a 12% ao ano. Chuva ou sol, crise ou boom, a caixa mágica do Madoff sempre dava lucro. O molho secreto, algo chamado conversão de strike dividido, soa chique, né? Como um golpe do Mortal Kombat edição Wall Street. Mas na prática, era só jargão financeiro, um feitiço de distração. Basicamente, fica quieto e deixa eu cozinhar. Mas aqui está a reviravolta. Ele não investiu nada disso. Em vez de comprar ações ou opções de verdade, Madoff simplesmente embolsou o dinheiro. E quando os clientes queriam sacar, ele pagava usando o dinheiro de novos investidores. É isso. Esse é o golpe inteiro. Mas Madoff não parou por aí. Ele orquestrou uma verdadeira encenação para manter a ilusão viva. Os clientes recebiam extratos mensais com operações falsas que pareciam perfeitas. Comprar barato, vender caro, dividendos entrando em dia. O timing era sempre supostamente ideal. Era como assistir a uma máquina Coconiquais que só dava jackpot. Sempre. Esses relatórios eram gerados usando um antigo IBM as dividido por 400 menos.
basicamente um computador dinossauro. Mas para Madoff, era o gerador de ilusões perfeito. Ele imprimia operações falsas tão entediantes e normais, que os investidores pensavam, sim, seguro, entediante é meu sabor favorito de fraude. E Madoff não fazia todo o trabalho sozinho. Não, ele foi esperto o suficiente para terceirizar o golpe, por meio de fundos alimentadores, intermediários que levantavam bilhões de instituições, celebridades e investidores comuns, e canalizavam tudo direto para o buraco negro do Bernie. Esses fundos eram como animadores de torcida em uma batalha de rap, exaltando Bernie como um gênio imbatível. Alguns acreditavam nele, outros só gostavam dos cheques. De qualquer forma, eles traziam o combustível que mantinha o motor do Ponzi rugindo. Mas, se era tão óbvio, por que ninguém o parou? Bem, tentaram. Um homem, Harry Markopolos, soou o alarme por anos. Os números não fecham. Não consigo reproduzi-los. É fraude, ele disse à SEC. A SEC respondeu. Interessante. Vamos investigar. E então não investigou. Ou investigou mal. Pediram os registros de negociação do Madoff, ele entregou registros falsos e eles disseram, uau, que homem responsável. Deram a ele uma estrela dourada metafórica e o deixaram ir. Isso não foi apenas uma falha de regulação. Foi uma falha de imaginação. Ninguém conseguia acreditar que alguém tão respeitado, tão conectado, pudesse ser tão fundamentalmente fraudulento, menos até que o mercado colapsou, e a mágica acabou. O dia em que a mentira morreu. Trilha sonora ominosa. É 2008, e a economia global é basicamente uma lixeira pegando fogo, descendo a ladeira. Lehman Brothers quebrada. Bolha imobiliária estourada. Ações despencando como em um desenho do Papaléguas, caos total, e no meio disso tudo, os investidores do Madoff, antes leais e silenciosos, começaram a entrar em pânico. Queriam o dinheiro de volta. Mas havia um problema. Madoff não tinha o dinheiro. Todo o império dependia de dinheiro novo entrando para pagar o dinheiro antigo saindo. Em uma crise, o dinheiro novo seca. Os resgates dispararam. Bernie enfrentou 7 bilhões de dólares dos Estados Unidos em pedidos de resgate, e tinha apenas algumas centenas de milhões em caixa real. Foi aí que a ilusão começou a rachar. Por trás da cortina, não havia um mago menos apenas um homem com bolsos vazios e muita matemática falsa. Em 10 de dezembro de 2008, Bernie chamou seus 2 filhos Mark e Andrew para uma sala silenciosa. Eles eram executivos da empresa, mas não faziam parte da fraude. E então, sem cerimônia, ele disse: é tudo uma grande mentira. Imagine ouvir isso do seu pai, do seu chefe, de alguém em quem você confiou a vida inteira, sem confissão elaborada, sem drama, menos apenas a verdade fria e clínica. E para crédito deles, os filhos não hesitaram. Procuraram advogados e no dia seguinte, o entregaram. Em 11 de dezembro, Jim Dong, o Polícia Federal norte-americana, na porta, Madoff os recebeu como um homem aceitando o próprio destino. Sem resistência, sem advogados, sem drama. Não há explicação inocente, ele disse. E assim, a ilusão se despedaçou completamente. A mídia entrou em modo nuclear, um escândalo desse tamanho, tão famoso, tão trágico, era ouro para o noticiário. Bernie Madoff, antes realeza de Wall Street, agora era o inimigo público número 1. Seu rosto estava em todas as telas. Seu nome virou veneno. Vítimas surgiram de todos os cantos. Celebridades, instituições de caridade, bancos, aposentados. Alguns perderam milhões, outros perderam todas as economias de uma vida. E a tragédia não foi apenas financeira, foi emocional, existencial. As pessoas confiaram em Bernie, admiravam-no, algumas até o amavam. E em 24 horas essa confiança virou cinzas. Como isso mudou tudo quando a poeira baixou? Bernie Madoff não era apenas um financista desonrado. Ele era o rosto de um sistema quebrado. Em junho de 2009, Madoff compareceu ao tribunal e se declarou culpado de 11 crimes federais. Não implorou, não negou. Encarou tudo de frente. O juiz o condenou a 150 anos de pressão, uma sentença tão longa que basicamente dizia: você quebrou o capitalismo. Apodreça de acordo. Enquanto isso, a SEC foi duramente criticada. Audiências no Congresso esmiuçam as falhas da agência. O governo lançou reformas, mais recursos para fiscalização, proteções mais fortes a denunciantes e um novo ceticismo em relação a qualquer empresa de investimento que prometesse retornos estáveis e bons demais para ser verdade. Culturalmente, Madoff virou um símbolo, um bicho-papão. O conto de advertência definitivo. Livros, entrevistas e dramatizações inundaram o mercado. Robert De Niro o interpretou em The Wizard of Lies, da HBO. A Netflix lançou Madoff, o monstro de Wall Street. Ele deixou de ser um homem, virou mito, mídia,
e metáfora. Bernie Madoff morreu em uma prisão federal em abril de 2021, aos 82 anos, supostamente por doença renal. Foi silencioso, sem homenagens, sem luto, menos apenas um ponto final em uma sentença muito longa e muito tortuosa. A história de Bernie Madoff não é apenas sobre fraude, é sobre confiança, sobre como uma mentira bem alinhada pode seduzir até as pessoas mais inteligentes da sala. Ela expôs uma verdade muito mais perturbadora do que o engano de um único homem. Às vezes, o maior perigo não é o vilão que você vê, mas aquele que se esconde atrás de um sorriso, um título e um histórico impecável. E talvez, só talvez, da próxima vez que alguém prometer o mundo sem risco, você se lembre do homem que já o vendeu, uma mentira de cada vez. Se você achou essa história fascinante, não esqueça de curtir, se inscrever e ativar as notificações.